Olá, pessoal. Nossa próxima palestra é com a professora psicóloga Carolina Perrella e ela vai trazer para a gente como que relacionamentos saudáveis podem melhorar a sua vida. E eu tenho que falar, eu falo com muito carinho da Carolina Perrella, porque ela me ajudou muito. Ela tem um projeto que é o projeto Bem Casados. Então, se você depois quiser dar uma procurada aí no Google, Projeto Bem Casados. E esse projeto me ajudou demais, porque eu sempre fui uma pessoa com um pouco de dificuldade, para ter um relacionamento amoroso, ficar muito tempo com uma pessoa só. E esse projeto me ajudou a entender as linguagens do amor. E a Carol vai trazer um pouco disso para você durante o curso dela, tá? Não se esqueça, no final desse vídeo, você tem que preencher um formulário falando se gostou ou se não gostou disso. Somente dessa forma nós podemos controlar se você participou ou não participou. Também deixe todos os seus comentários durante a palestra. Aqui embaixo ou aqui do lado vai ter um local para você comentar. Então o seu comentário é muito importante para a gente ter o feedback se você está gostando ou se você não está gostando da palestra, certo? E também os detalhes da sua vida e o que você quiser compartilhar com a gente. Então aproveite a palestra e vamos lá! Olá, eu sou Carolina Perrella, psicóloga clínica, diretora no Centro Sofia Bauer, professora no curso de Psicologia Positiva e nos 7 pilares de um relacionamento saudável. Seja muito bem-vindo à minha palestra O Investimento e o Cuidado nas Relações Amorosas. E para começar essa palestra, eu queria te fazer 2 perguntas muito importantes. Se você fosse investir hoje, agora, no seu melhor eu do futuro, no que você investiria o seu tempo e a sua energia? Para ter uma vida boa, envelhecer de forma saudável, feliz e tranquila, no que você investiria hoje? Bom, sempre que eu faço essa pergunta, muitas pessoas me respondem: eu investiria numa alimentação mais saudável, em atividades físicas, em bem-estar, em meditação, yoga, fazer um bom check-up anual, cuidar da minha saúde. Mas você sabe o que realmente faz diferença para uma vida boa, saudável e feliz? As nossas relações. É isso mesmo. Isso foi comprovado através de uma pesquisa muito interessante que se chama o Estudo do Desenvolvimento Adulto. Essa pesquisa foi feita em Harvard e começou em 1938. Para vocês terem uma ideia, esse é o maior estudo longitudinal ao longo dos tempos. Essa pesquisa foi feita durante 75 anos. E o que eles queriam descobrir? Eles queriam entender o que realmente faz uma vida mais feliz, mais saudável, mais tranquila. Então, eles pegaram 724 homens e acompanharam a vida desses homens ao longo desses 75 anos. Eles começaram por volta de 18 anos. E os pesquisadores pegaram pessoas de várias classes sociais, desde a alta sociedade de Boston, alunos de Harvard, até as pessoas da periferia, porque eles queriam entender realmente o que faz uma vida mais feliz, independente da condição socioeconômica, das oportunidades que as pessoas tinham. E essa pesquisa é incrível. Para vocês terem uma ideia, essa pessoa que vocês estão vendo aí no slide agora é o Robert Waldinger, e esse é o 4º diretor dessa pesquisa, da linhagem dessa pesquisa. E eu queria passar um videozinho para vocês, onde ele fala exatamente o que eles descobriram nessa pesquisa. The clearest message that we get from this 75-year study is this: good relationships keep us happier and healthier. Period. É isso mesmo, pessoal. Foi um resultado surpreendente e incrível. Eles achavam que eles iriam encontrar várias correlações importantes, como ter uma boa saúde, ter uma condição financeira, e não. Na verdade, eles entenderam que nada é mais eficaz para se ter uma vida saudável e feliz quanto ter relacionamentos saudáveis. Essa foi a grande
informação que eles tiveram dessa pesquisa que foi feita durante 75 anos. Então, são muitos dados que eles tiveram que cruzar. E quais foram as principais lições que eles tiraram nessa pesquisa? Bom, lição número 1. Conexões sociais são muito boas para nós e que a solidão mata. E, de fato, a conexão emocional ela está extremamente relacionada à felicidade, à saúde e à longevidade. Nós vemos isso nas pesquisas da psicologia positiva. Realmente, nós somos seres de vínculos, nós precisamos de contato com as pessoas, nós precisamos de desenvolver a nossa empatia, nós precisamos de olhar nos olhos de outra pessoa. E realmente a solidão mata. As pessoas que são mais sozinhas, as pessoas que sofrem com a solidão, são menos felizes, a saúde decai precocemente na meia-idade, o cérebro se deterioriza mais cedo e eles tendem a viver vidas mais curtas do que as pessoas que têm bons relacionamentos. Esse foi um dado que saiu nessa pesquisa. Então, olha que importante a gente começar a cuidar das nossas relações. Lição número 2. Não se trata do número de amigos que você tem, não se trata de estar ou não em um relacionamento sério. É a qualidade dos seus relacionamentos mais próximos que importa. Então, não se trata de quantidade, se trata de qualidade. E não se trata somente de relações amorosas, tá, pessoal? Às vezes a gente fala de relacionamentos e a primeira coisa que a gente pensa são nas relações amorosas, em se ter um casamento, mas não é por aí. Às vezes as pessoas estão em um casamento, mas não estão felizes. E aí não é esse tipo de relação que realmente vai fazer diferença para o nível de felicidade, mas sim as relações mais saudáveis, seja ela com os filhos, com os amigos, com os familiares e, claro, no amor também. Então, viver meio a conflitos pode ser tão ruim quanto a solidão. Esse também foi um dado muito importante que saiu nessa pesquisa. Então, não se trata de ter um amor a qualquer custo ou ter pessoas ao seu redor a qualquer custo. Não. Se trata de cultivar relações saudáveis e felizes. Lição número 3. Relações saudáveis protegem o nosso corpo e mente. Esse foi um dado muito interessante também dessa pesquisa. De fato, os relacionamentos saudáveis, eles nos ajudam a preservar a nossa memória por mais tempo. E é claro, como eu falei, não adianta a solidão a dois, quando você vive um relacionamento, mas você está sozinho nessa relação, também não ajuda, porque tem um declínio de memória mais cedo. Esse foi um dado também que saiu na pesquisa. Então foram lições muito importantes que nos ajudam a pensar na seguinte questão: se eu quero tanto ser feliz, se eu quero ter uma vida mais saudável, no que realmente eu preciso investir? Nos relacionamentos. E é por isso que eu estou aqui, para contar para vocês da importância do cuidado e do investimento. Aqui nós vamos falar das relações amorosas, mas eu deixo essa provocação para vocês. Vocês têm cuidado das relações de modo geral da vida de vocês? Com os amigos, vocês têm cultivado as relações de amizade, com os familiares? Às vezes a gente vive uma vida tão corrida, com uma agenda tão cheia, que não sobra tempo para aquilo que é o mais importante, para aquilo que é prioridade na vida da gente. Mas nessa palestra eu queria falar mesmo das relações amorosas. É um dos meus assuntos favoritos. Eu adoro estudar sobre o amor e principalmente estudar sobre a psicologia positiva aplicada aos relacionamentos. Por quê? Porque a psicologia positiva, ela estuda aquilo que funciona. Então, a psicologia positiva, ao contrário da psicologia tradicional, ela não ficou só focada no sintoma, em entender a depressão, no caso dos relacionamentos, em entender o divórcio, por que as pessoas se divorciam, o que faz um relacionamento não dar certo. Não, a psicologia positiva, ela nos oferece um olhar para aquilo que dá certo. Então, nas pesquisas da psicologia positiva, a gente estuda os casais bem-sucedidos, a gente estuda realmente as relações que estão funcionando bem, as relações que realmente fazem uma pessoa ser mais feliz e mais saudável. E o que a gente entendeu nessas pesquisas da psicologia positiva aplicada a relacionamento?
que realmente o casamento, quando é uma relação saudável, quando é uma relação feliz, de cumplicidade, de parceria, realmente ele é uma ferramenta e um indicador número 1 de felicidade na vida de uma pessoa. E o amor é considerado realmente a nossa emoção suprema. Tem uma autora que se chama Barbara Fredrickson, que eu indico muito para vocês, uma referência aí, o livro dela se chama Amor 2.0. Ela é americana, mas esse livro tem em português. E ela fala muito sobre isso, que o amor realmente é a nossa emoção suprema. E realmente as estatísticas de casamento só aumentam. Se você pegar aí as estatísticas do IBGE, do último censo, vocês vão verem, as pessoas estão se casando cada vez mais. Mas tem um dado muito curioso, os divórcios também. Então, o dado de que os casamentos estão aumentando é um dado importante para a gente entender que realmente as pessoas fazem essa escolha de quererem estar juntas, mas, infelizmente, os divórcios também têm aumentado muito. Eu deixei essa frasezinha aí da Veja, que é um dado do IBGE. Brasileiro está se casando mais, mas a união dura menos. Então, peraí, se o amor é tão importante, se as pessoas se casam cada vez mais, o que é que está acontecendo que está fazendo as pessoas se separar? E é isso que a psicologia positiva busca pesquisar. Peraí, o que a gente pode aprender com as pessoas que têm um bom relacionamento, com as pessoas que funcionam bem na vida a dois, o que essas pessoas podem ensinar para as outras? Porque as relações, elas estão realmente entrando em declínio. Hoje em dia, a média para o divórcio é de 4 anos de casado. É muito pouco tempo. Bom, então fica essa dúvida, né? O que está acontecendo? Por que as pessoas não estão tendo relações felizes e saudáveis a ponto de querer continuar essa decisão que eles tiveram, que é a decisão do casamento? Tem uma frase do Tal Ben-Shahar que já fala tudo, que diz assim: o componente mais importante e desafiador de uma relação feliz não é encontrar a pessoa certa, mas sim cultivar a relação escolhida. E isso é uma coisa que eu vejo muito acontecendo como um dos grandes problemas que levam as pessoas a se divorciarem. Às vezes as pessoas acreditam que para um casamento dar certo, basta escolher a pessoa certa. Basta encontrar a alma gêmea, encontrar aquela pessoa ali que foi designada pra gente e pronto, não precisa fazer mais nada. Pode colocar as perninhas para cima que o relacionamento vai funcionar maravilhosamente bem, afinal de contas você encontrou a pessoa certa para você. E de fato isso é um erro. Na verdade, isso vem muito do nosso imaginário, do nosso inconsciente coletivo, né? Os filmes da Disney, até deixei essa imagem aí para vocês, nos fazem acreditar desde pequenininho que o grande segredo de uma relação é encontrar a pessoa certa. Mas de fato isso não é verdade. Isso já foi comprovado em diversas pesquisas da psicologia positiva. Você pode encontrar uma pessoa maravilhosa para você, mas se você não cultivar essa relação que você escolheu, não necessariamente ela vai dar certo. Então, uma das grandes premissas para um bom relacionamento é você investir e cuidar de fato dessa relação. Porque uma relação, ela não funciona no piloto automático. Ela precisa de cuidado, ela precisa de investimento. E por falar em investimento, existe uma forma de você investir na sua relação de uma forma mais assertiva. Existem milhares de formas de você cuidar da sua relação e não é intenção nenhuma para mim te passar uma receita de bolo, né? Uma fórmula mágica para você investir e cuidar do seu relacionamento. De forma alguma. Mas eu queria compartilhar um conhecimento com vocês que é uma forma da gente investir no relacionamento de uma forma muito assertiva. E essa forma é aprender a linguagem do amor. Existe um livro muito interessante que eu também recomendo para vocês, que está aí na telinha, que é o livro As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. E o que o Gary Chapman fala? Ele é um antropólogo, ele é um terapeuta de casais, ajuda muitos casais, e ele pesquisou em várias culturas
quais eram as linguagens do amor, como as pessoas falavam de amor de uma forma diferente. E o que ele entendeu? Que dentro de nós existe um tanque emocional que deseja ser cheio de amor. Ou seja, de fato, o amor ela é uma necessidade emocional. Desde criança, se você pegar um bebezinho e não der amor para ele, ele vai ter muitos problemas, se sobreviver. Por quê? Porque o amor é uma necessidade emocional, assim como a gente tem necessidade de alimentação, a gente tem necessidade de descanso, porque nós somos seres de vínculo. E nós temos, como metaforicamente, esse tanquinho aí emocional do amor que precisa ser cheio. Para a gente estar bem, a gente precisa estar com ele num nível bacana, em que a gente se sente amado pelo outro, em que a gente tem amor para dar. E o Gary Chapman entendeu que existem formas diferentes de encher esse tanque do amor. A forma que eu entendo que o meu tanque está cheio pode ser completamente diferente da forma que você entende. E aí eu vou explicar um pouquinho melhor quais são essas 5 linguagens do amor que ele viu e ele percebeu que essas 5 linguagens estavam presentes em várias culturas no mundo. Então, quais são as diferentes linguagens do amor? Bom, tempo de qualidade, palavras de afirmação, atos de serviço, presentes e toque físico. Eu vou falar uma por uma para vocês já já, mas ele entendeu que essas são 5 formas diferentes das pessoas se sentirem amadas e que uma pode ser diferente da outra tanto quanto o chinês é diferente do português. E isso é uma das grandes causas, às vezes, das confusões e dos conflitos nos casamentos. Por quê? Pode ser que o marido tenha uma linguagem do amor completamente diferente da esposa. E se ele entende amor em chinês e ela só entende amor em português, eles vão falar eu te amo um para o outro e eles não vão se entender. E aí, quando a gente não entende o amor, é como se o nosso tanque emocional estivesse vazio. E aí vem a falta, e aí vem a cobrança, e aí vem a reclamação, porque a gente necessita do amor. Então, a gente pede ele na forma da nossa linguagem. E por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque quando a gente conhece a linguagem do amor um do outro, é muito mais fácil a gente investir no relacionamento. Porque se a linguagem do amor do meu marido é toque físico, não adianta eu querer investir no amor, investir no meu relacionamento, comprando vários presentes para ele, se essa não é a linguagem que ele entende. Não adianta eu dar vários presentes e não dar carinho, e não dar abraço, não dar beijo, porque essa é a linguagem dele, é o toque físico. Então, nós vamos ver uma por uma e vocês vão entender bem como que a gente pode investir de uma forma mais assertiva através das linguagens do amor. Vamos lá? Bom, então vamos começar com as palavras de afirmação. O que são as palavras de afirmação? São poderosos comunicadores de amor. São os elogios, são as palavras de encorajamento, quando a gente dá força para alguém através das nossas palavras. É quando a gente fala o quanto a gente admira o outro. É quando a gente usa palavras gentis para cuidar da pessoa, tratar o outro com educação, com carinho, com gentileza. As palavras de afirmação, elas são extremamente importantes para um relacionamento. E tudo que eu vou falar aqui agora, gente, são formas importantes da gente investir na relação. Mas, quando você identifica que aquela linguagem específica é a linguagem do seu amor, você tem que priorizar aquele tipo de linguagem. Então, as pessoas que têm essa linguagem de palavras de afirmação são pessoas que realmente, para se sentirem amadas, elas precisam escutar que são amadas, elas precisam de elogio, elas precisam de se sentir admirada através da palavra. Então, é aquela mulher que pode virar para o marido e falar: puxa, eu admiro tanto seu trabalho, muito obrigada por tudo que você tem feito para a nossa família. É dizer eu te amo para uma pessoa que entende a linguagem como palavras de afirmação. É um homem que elogia sua mulher: nossa, você está linda hoje, você faz isso muito bem. É como se ela estivesse escutando eu te amo. Então, as pessoas que têm essa linguagem são pessoas que precisam realmente ouvir do outro o quanto
O outro admira, o outro ama, o outro acha bacana, enfim. Tudo isso que é importante em todas as relações, independente da linguagem, mas para essas pessoas é muito importante. E, no contrário, por exemplo, essas pessoas são muito sensíveis a uma voz mais alta. Então, quando tem briga, quando está com raiva, a palavras hostis, quando xinga, aquilo, para a pessoa que tem essa linguagem como primária, aquilo dói muito se ela escutar um xingamento, se a pessoa tratar ela com hostilidade. Então, isso dói mais do que doeria numa pessoa talvez que não tenha essa linguagem como linguagem primária. Ah, e um detalhe muito importante da gente lembrar. A gente tem todas essas linguagens, né? Você pode falar várias linguagens do amor. Mas tem sempre uma que é mais importante, tem sempre uma que se faltar, não vai adiantar nada ter as outras, porque o tanquinho emocional ali vai ficar vazio. Então, as palavras de afirmação são isso, são aquelas pessoas que precisam realmente de ser reafirmadas no amor através das palavras. Uma outra coisa muito importante para essas pessoas que têm a linguagem das palavras de afirmação são as conversas de qualidade. Então, são pessoas que realmente precisam de cuidar da comunicação, de ter conversas boas, conversas agradáveis. Afinal de contas, aquilo para elas realmente significa amor. O tanquinho fica cheio quando tem conversa de qualidade, quando tem elogio, quando tem admiração. E, por falar em admiração, as pesquisas comprovam que realmente a admiração é algo muito importante num relacionamento amoroso, seja num casamento, num namoro, num período de noivado, a gente sempre precisa reafirmar para o outro aquilo que a gente admira nele, porque todos nós gostamos de ser validados, isso é uma necessidade emocional nossa também. Então é muito bom, independente se for palavras de afirmação ou não, fica a dica aí para você investir no seu relacionamento sempre dizendo para o outro aquilo que você admira. Afinal de contas, a gente tem uma tendência muito grande de achar que o outro já sabe aquilo que a gente admira, que já está, enfim, já está no ar. Ah, claro que essa pessoa sabe aquilo que eu admiro. E não, aqui no consultório eu sempre faço esse exercício com casais e é muito surpreendente. O exercício é simplesmente escrever aquilo que um admira que tem no outro. E quando eles leem em voz alta, um para o outro, é muito bonito, porque eles se surpreendem. E é muito interessante, porque, puxa, eu achava que você sabia que eu admirava isso em você. Não, não sabia, você nunca me disse, né? Então a gente tem essa tendência de achar que o outro lê o nosso pensamento. E na verdade, ninguém lê o pensamento de ninguém. A gente precisa realmente comunicar. A segunda linguagem que eu vou trazer para vocês é a linguagem dos presentes. Bom, todas as 5 linguagens do amor, elas nos desafiam a doar algo para outra pessoa. Seja palavras, tempo, serviços, carinhos, mas para algumas pessoas, o ato de receber presentes, presentes físicos mesmo, fala mais alto. Por quê? Porque para algumas pessoas o presente é um símbolo visual do amor. E para essas pessoas, não é o custo que importa muito. Nossa, ai meu Deus, minha esposa tem essa linguagem do amor como presente, agora eu vou quebrar, porque eu vou ter que ficar dando presente para ela se sentir amada. Não, não é por aí. Na verdade, as pessoas que têm essa linguagem como linguagem primária são pessoas que elas precisam apenas se sentirem lembradas. Então, assim, é aquele marido que vai viajar, traz uma lembrancinha para a esposa e ela se sente super amada porque, puxa, ele lembrou de mim, né? É aquela esposa que vai no supermercado e compra uma cervejinha especial para o marido porque sabe que gosta e leva aquilo como um presentinho, um bombom, um chocolate, uma florzinha. E não é o que você dá de presente, é aquilo que significa o presente. Puxa, essa pessoa lembrou de mim, ela estava ali e lembrou que isso eu gosto e que isso é importante para mim e levou como um presentinho. E é muito interessante porque isso é muito cultural. Às vezes isso vem inclusive da família da pessoa. O Gary Chapman dá muitos exemplos no livro dele, interessante, é um livro fantástico, gente, tem que ler esse livro, esse aí é imperdível. E ele dá muitos exemplos, por exemplo, uma mulher que foi criada numa casa em que
O pai trabalhava muito, era um excelente provedor, se preocupava muito em prover a família financeiramente, mas não tinha muito tempo, ficava trabalhando muito tempo. E sempre chegava em casa com um presentinho para os filhos, ou fazia uma viagem e enchia os filhos de presente, ou no final de semana saía com os filhos para comprar um presentinho, que era o tempo que estavam juntos. Então, o que essa mulher entendeu? Que quando ela ganha presente, aquilo significa que ela é amada, porque foi assim que ela foi ensinada dentro de casa. E aí ela se casa com uma outra pessoa que não tem essa linguagem como presente, como primária, e essa pessoa simplesmente não liga para presente, não compra presente, passa Dia dos Namorados em branco, às vezes passa aniversário em branco, e essa mulher se sente assim, completamente desamada, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque o que ela entende como amor é ganhar presente, ela ganhou presente como forma de amor a vida inteira, e não tem certo e errado, tá? Não cabe aqui o nosso julgamento. É assim que ela aprendeu. Então, essa mulher fica na falta. Ela fica com o tanquinho dela vazio. E aí começa a reclamar com esse homem. Você nunca me dá presente, você nunca me dá traz nada para mim, você não liga para mim. Porque é assim que a pessoa interpreta, já que o outro não liga para presentes. E essa outra pessoa, no entanto, ela tem outra linguagem do amor. Imagina, presente, isso aí né, não diz nada. O que diz é eu estar com você, que é o tempo de qualidade. Enfim, então, quando a linguagem de um e de outro é muito diferente, pode acontecer alguns conflitos. Ah, isso é um problema? Não, desde que eles conheçam e reconheçam que a linguagem de um é diferente do outro e façam um esforço para suprir. Então, a partir do momento que esse marido entende que presente é muito importante para a esposa, que essa foi a linguagem que ela aprendeu dentro do seio familiar dela, ele vai se lembrar disso e vai falar, puxa vida, eu preciso fazer uma forcinha, eu preciso me lembrar de comprar alguma coisinha para agradar a minha esposa, para ela se sentir amada. Entenderam? Então, assim, é uma forma da gente fazer investimento assertivo quando a gente conhece a linguagem um do outro. A terceira linguagem que nós vamos falar são os atos de serviço, que é procurar agradar alguém pelo meio de servir o outro, expressar o amor fazendo coisas por ele. Então, é fazer um café da manhã gostoso, levar na cama, é trocar uma lâmpada, arrumar o carro da esposa, levar para trocar óleo, fazer essas coisas que mulher detesta fazer. Eu, pelo menos, não sei mexer com carro, adoro quando meu marido faz esses atos de serviço para mim. É aquela mulher que sabe que o homem vai chegar mais cansado e prepara um jantarzinho especial, uma comidinha gostosa, ou cuida mesmo, faz a mala, enfim, pequenos mimos através da ação. São os atos de serviço. É quando a gente serve alguém demonstrando o nosso amor dessa forma. E, de fato, existe muita gente que entende isso que tem essa linguagem como linguagem primária. Eu já vi isso acontecer várias vezes com pessoas assim, já li exemplos no livro do Gary Chapman e já vi exemplos reais. Por exemplo, de um homem que tinha uma mãe que fazia tudo dentro de casa, que fazia tudo por ele. Então, fazia um bolinho gostoso porque sabia que ele gostava, arrumava as roupinhas, fazia tudo para esse homem, todos os atos de serviço, e ele entendia aquilo como amor. E ele se casa com uma mulher que fala, eu não vou fazer essas coisas para você, não, imagina, você que tem que fazer. E uma mulher mais radical nesse sentido, não vou fazer não que a mulher tenha que fazer tudo, tá, gente? Não me entendam por esse viés. Mas uma mulher mais radical nesse sentido, assim, não, você que tem que fazer suas coisas, eu vou fazer minhas coisas e pronto, é assim que vai funcionar a nossa vida. E esse homem fica com um tanquinho vazio, porque ele entendeu que aquilo que era amor, e aí essa mulher não acha certo dar amor dessa forma, e aí começam-se os conflitos. E aí, a partir do momento em que essa mulher entende que aquilo para ele é amor, que aquilo é importante, que ela não está que ela não precisa se submeter, que ele não está abusando da boa vontade dela, mas que aquilo realmente significa amor, ela pode pensar, puxa vida, não me custa nada fazer isso para ele hoje, não me custa nada fazer um investimentozinho aqui no amor, preparar uma comidinha gostosa, se é o que ela gosta de fazer, enfim.
ter flexibilidade para doar. Lembra que quando estava falando dos presentes, todas as linguagens do amor implicam em doar algo para alguém? O amor só funciona com doação. Existe um equilíbrio entre dar e receber na relação. Se a gente só quer receber e não quer dar nada para o outro, essa relação vai ficar em desequilíbrio e com certeza os problemas vão acontecer. E vice-versa, muitas mulheres precisam de ajuda, precisam desses atos de serviço de seus maridos e às vezes o homem entende que aquilo não é coisa para ele fazer, o que também não é legal. Às vezes isso para a mulher é muito importante, isso significa amor. Seja trocar uma lâmpada, né? É o famoso caso da mulher que reclama, poxa, tem 3 meses que eu pedi para ele trocar essa lâmpada e ele não troca essa lâmpada de jeito nenhum, né? E a mulher se irrita muito com isso, por quê? Porque para ela aquilo significa uma falta de cuidado com ela, com o relacionamento e não uma simples lâmpada que precisa ser trocada. Né, ajudar a trocar uma fralda do bebezinho, ajudar mais com os atos de serviços de casa, isso tudo é muito importante e não deixa de ser um investimento no amor. A quarta linguagem é uma das formas mais claras de expressão do amor, essa é clássica, que é o toque físico, que nada mais é do que realmente abraçar, andar de mãos dadas, beijar, o sexo, o carinho, a pele, o toque, o beijo. Isso é uma linguagem, para muitas pessoas, simplesmente essencial. E se faltar essa linguagem, a pessoa realmente fica ali na falta. É uma das linguagens mais claras, inclusive para grande parte das pessoas o toque físico é muito importante, porque isso é muito do ser humano mesmo, né? Dessa nossa necessidade de vínculo. O bebezinho precisa do olhar da mãe, do carinho da mãe, do aconchego da mãe. Então, nós somos acostumados com esse estímulo em relação ao amor desde bebezinhos. Mas tem gente que não liga tanto, tem gente que não gosta de dar a mão, tem gente que não gosta de ficar abraçado. E aí, quando, por exemplo, se a mulher é assim, não gosta de dar beijo, não gosta de ficar encostando, e o homem já tem uma linguagem do amor como toque físico mais de pegar, né, de dar a mão, de ficar beijando, abraçando, nossa senhora, aí dá muito problema, porque esse homem não vai se sentir amado e vice-versa. Tem mulheres que são mais carinhosas no sentido do toque físico e às vezes o homem não aprendeu isso, não tinha no seio familiar esse estímulo muito grande de ficar abraçando, de ficar beijando, enfim. E aí não entende que isso é uma linguagem importante, primária, vamos dizer assim. E aí costuma dar alguns conflitos. Então, se você percebeu que o seu marido, a sua esposa é mais carinhoso nesse sentido do toque físico, do contato, né, do sexo, para essa pessoa que tem o toque físico como linguagem do amor, se faltar sexo, aquilo realmente é um sinal de falta de carinho, de falta de amor. E às vezes o outro não entende isso, e na verdade a pessoa realmente está reclamando de falta de amor e não de falta de sexo. Então é muito importante a gente entender se essa é a linguagem do outro para realmente se propor a investir nesse sentido, a cuidar, a dar um carinho, a abraçar, a fazer um cafuné, enfim, tipos de investimento muito bons e extremamente importantes para todos nós. E a última, mas não menos importante, porque não tem ordem certa, é o tempo de qualidade, que se trata de dedicar um tempo para dar atenção para alguém. Então, a pessoa que tem o tempo de qualidade como linguagem primária, ela precisa realmente de um tempo com o outro. Então, vai ser extremamente importante para essa pessoa uma saidinha só a dois, vai ser extremamente importante para essa pessoa um tempo de qualidade, umas férias juntos, um tempo juntos, um final de semana mais a dois, ao invés de ser aquele final de semana repleto de gente, vida social muito cheia. Então, são pessoas que realmente, se faltar esse tempo de qualidade, esse tempo juntos, ela vai ficar na falta. Eu, particularmente, vou confessar para vocês que essa é a minha linguagem primária.
Então, não adianta meu marido me encher de presente, me encher de cuidados no sentido dos atos de serviço, falar que me ama se ele não tiver tempo para mim. Eu vou ficar na falta. É claro que eu amo ganhar presente, que eu amo quando ele faz os mimos para mim, leva meu carro para consertar e tudo mais. Amo, amo, amo quando ele fala, mas quando ele usa das palavras de afirmação, mas o tempo de qualidade para mim precede. Então, é isso que a gente tem que avaliar. Se a sua primária, ela não pode faltar. Todas são importantes, mas a primária, quando ela falta, normalmente a gente reclama. Então, por exemplo, é uma esposa que, quando o homem fica mais ausente, ela vai entrar numa tendência a ter uma reclamação maior. Puxa, você não fica em casa, você não tem mais tempo para mim, vamos fazer uma viagem juntos. Então, são pessoas que entendem amor quando tem tempo de qualidade. Eu até deixei essa fotinha aí para vocês também, que eu gosto muito, porque hoje em dia eu vejo isso acontecer. Vocês também. Pessoas, menos Wi-Fi e mais amor, né? Que essa fotinha significa. Porque hoje em dia, às vezes a gente vê isso acontecendo. Um casal que sai para jantar, só os dois juntos, cada um no seu celular. Isso é tempo de qualidade? Não. O tempo de qualidade realmente é quando um está com a atenção voltada para o outro. Ah, vamos assistir um filme juntos. Tá, é um tempo maravilhoso, mas quem que está tendo a atenção do casal? O filme ou o casal está se dando atenção ali? Né? Então, são formas de investir no amor em que a gente tem que tomar esse cuidado, quando essa é a linguagem primária da pessoa, de realmente cuidar de se ter um tempo de qualidade. Então, por exemplo, o homem que tem essa linguagem como uma linguagem primária, ele é um homem que, se ele chegar em casa e ele só ficar escutando reclamação, problema, ele vai gostar de voltar para casa? Se para ele realmente amor, sossego, felicidade tem a ver com tempo de qualidade? Não. Então, é uma pessoa que precisa que a esposa, por exemplo, nesse caso, nesse exemplo, cuide mais desse ambiente de casa, de ser um ambiente mais positivo. É claro que vai ter um momento em que vai ter que ter reclamação, que vai ter que ter feedback de alguma coisa, alinhamento de conflitos ali, mas precisa ter muito cuidado, porque se essa pessoa tem um tempo de qualidade como linguagem, ela precisa que o tempo em casa seja um tempo positivo. Ah, legal, Carol. Bacana esse tanto de linguagem do amor aí. E aí, como é que eu faço para descobrir a minha? Então, tem algumas diquinhas. Algumas perguntas que você pode se fazer para você entender e começar a desconfiar aí qual é a sua linguagem. Normalmente, quando eu falo, só de explicar um pouquinho sobre as linguagens do amor, tem gente que já fala, nossa, esse sou eu na vida, esse aí não pode faltar toque físico e tudo mais. Mas tem gente que realmente tem um pouquinho de dificuldade. Ah, eu não sei, eu acho que eu preciso de todas. Ou, eu não sei, eu não ligo muito para essas coisas. Então, tem algumas dicas para a gente entender. Uma delas é se fazer a seguinte pergunta: o que seu parceiro ou parceira faz ou deixa de fazer que mais o magoa? O oposto disso provavelmente é a sua linguagem do amor primária. Então, por exemplo, no meu caso que eu confidenciei para vocês que a minha o tempo de qualidade, o que o meu marido poderia fazer que mais iria me magoar? É não ter tempo, é realmente trabalhar demais, chegar em casa sempre tarde, não ter um final de semana pra gente, não ter o nosso ritual que eu adoro, que é um jantarzinho só nós dois, uma vez por semana. Então, é o oposto, tá vendo? A falta é o oposto do tempo de qualidade. Então, essa é uma dica para você começar a pensar. Uma outra dica é o que você pede a seu parceiro ou parceira com mais frequência. Porque normalmente aquilo que a gente mais pede, aquilo que está na nossa reclamação, é aquilo que a gente precisa, é a nossa necessidade. E em se tratando da linguagem do amor, é aquilo que faz com que você se sinta realmente amado. Então, você é uma pessoa que pede mais toque, é uma pessoa que pede mais aconchego, mais carinho, talvez seja toque físico. Ah, você é uma pessoa que pede muitos favores, né? Como favores de atos de serviço.
Pode ser que a sua linguagem seja o ato de serviço. Ah, você fica muito chateado quando seu marido, quando seu namorado não leva um presentinho, não lembra do presente do Dia dos Namorados? É uma diquinha, talvez, que a linguagem seja de presentes. Uma outra pergunta muito legal é como você expressa amor regularmente a seu parceiro ou parceira. Então, normalmente a gente expressa amor da forma que a gente sente amor. Normalmente, tá? Não é regra, porque pode ser que você expresse amor de uma forma, você expresse através das palavras de afirmação, mas você gosta de receber amor com toque físico, vamos supor. Isso não é uma regra, mas normalmente é muito natural que a forma pela qual a gente dá amor seja a forma pela qual a gente gosta de receber, porque é o nosso ponto de referência. Então, se você entendeu que aquilo que mais falta para você é o tempo de qualidade, provavelmente a forma que você mais dá amor é através do tempo de qualidade, entenderam? E se ainda assim você não entendeu qual é a sua linguagem do amor, que é muito natural, não é tão claro assim, você pode também fazer um teste. Esse teste está no final do livro, você compra o livro, é um livro muito famoso, super fácil de achar. E no final do livro tem o teste tanto para o homem quanto para a mulher. E aí eu quero deixar uma dica para vocês que eu fiz dessa forma com meu marido e eu achei super bacana, que é fazer o teste juntos, porque o teste é assim, ele te dá duas frases para que você identifique qual delas você fala mais com você, você se identifica mais. Então, é legal de fazer em casal, assim, é legal fazer junto, porque, por exemplo, eu fui falando, ó, dessas duas frases eu gosto dos dois, mas essa para mim é mais importante, mas essa aqui, se faltar, eu acho que eu vou ficar mais chateada. E aí, eu senti que é uma boa ferramenta de comunicação, assim, puxa vida, eu gosto dessa forma, ou eu fico chateada quando acontece isso. Então fica aí uma diquinha para vocês de fazerem o teste juntos, que é super legal. E esse livro, ele nos ajuda não só no relacionamento amoroso, porque quando você começa a entender que as pessoas têm linguagens diferentes, você pode começar a aplicar isso, por exemplo, com seus amigos, com seus familiares, com a mãe, com o pai, com os filhos. Inclusive, tem, no final do livro do Gary Chapman, tem uma relação de livros que ele criou sobre as linguagens do amor. Então, tem as 5 linguagens do amor para adolescentes. Enfim, tem vários outros títulos que vocês podem comprar aí para entender como usar das 5 linguagens do amor com as pessoas mais importantes para vocês. Porque relacionamento realmente precisa de investimento. Não só o relacionamento amoroso. Se você não investir nas suas amizades, elas vão se dissipar. Se você não investe realmente num relacionamento familiar, normalmente esse relacionamento familiar ele fica um pouco mais afastado. Então, via de regra, a gente precisa realmente priorizar aquilo que é importante para a gente, né? E eu deixei essa imagem para vocês aí, porque é uma imagem que eu gosto muito, que diz que o para sempre é feito de agoras. Então, não existe forma melhor de você investir no seu relacionamento como investir no momento presente aquilo que você sabe que é importante para o outro. Lembre-se que o amor é um ato de doação acima de tudo. É preciso que exista equilíbrio entre dar e receber. Então, não existe forma melhor do que você entender o que o outro quer receber. Porque às vezes a gente fica querendo dar amor na nossa linguagem, sendo que o outro entende outra, né? A gente fica lá falando chinês com uma pessoa que só entende português, não vai funcionar. Então, como o investimento e o cuidado nas relações é muito importante, é premissa, na minha opinião, você saber qual é a linguagem, como que o outro gosta de se sentir amado, como realmente a outra pessoa tem o seu tanquinho cheio aí. E para finalizar, eu queria passar para vocês um pouquinho sobre essa tríade do investimento, porque o investimento ele é essencial. Mas o que contempla esse investimento? Na minha opinião, priorizar, agir e cuidar.
Porque não adianta você ter o seu relacionamento, o que é mais importante para você? O meu relacionamento amoroso, o meu casamento ou o meu relacionamento com os meus filhos. Tá bom, e como é que isso está na sua agenda? Você está priorizando? Você usa do seu tempo para cuidar dessa relação? Existe prioridade de fato? Existe ação? Existe cuidado? Então, na minha opinião, não existe investimento se você não prioriza, se você não age, se você não cuida. Não existe, não é no campo do pensamento, é no campo da ação. E em relação ao priorizar, tem uma frase muito bonita que eu escutei do Eduardo Moreira, que diz assim: priorizar é ter a lista do que se ama na mesma ordem do que se faz. E de fato né? Priorizar é quando a gente alinha essa lista. Puxa, o que é mais importante para mim? Então, o que eu estou fazendo para isso que é mais importante para mim? Porque, gente, e não estou falando isso num tom de julgamento, porque eu acho que isso é uma coisa que todos nós temos que prestar atenção. É muito fácil a gente não cuidar daquilo que a gente ama muito, porque às vezes a gente acha que já está garantido. Às vezes a gente enche a agenda de trabalho, de compromissos sociais e tudo mais, e quando viu, não sobra tempo para o amor, sendo que o amor é muito mais importante do que as outras coisas na lista de prioridade. Então é algo para a gente cuidar. Sempre tentar manter essa ordem aí da lista do que se ama na mesma ordem do que se faz. E tem essa frase muito linda que eu adoro do Pequeno Príncipe, que diz que foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a fez tão importante. E é isso, né, gente? É o tempo que a gente dedica às coisas que a gente faz, é que dá a importância real daquilo que a gente recebe na vida da gente. Então, se você ama o seu companheiro, a sua companheira, se você entende que o seu relacionamento é algo que é prioridade na sua vida, cuide dele, invista realmente o seu tempo, porque é o tempo que você vai dedicar a esse relacionamento é que vai fazer dele tão importante. Temos então o agir. Por que o agir é tão importante? Porque uma intenção sem ação é apenas uma ilusão. Então, você pode ter a intenção de cuidar do seu relacionamento, você pode ter o seu relacionamento como prioridade. Se você não fizer algo para que o outro entenda que aquilo é prioridade, ou se você não realmente colocar em ação o investimento e o cuidado, deixar só no campo do não, ele sabe que eu amo, ele sabe que tá tudo certo, ele sabe o que eu admiro. Não dá, gente. A gente precisa realmente de agir, porque uma intenção sem ação é ilusão. E o cuidar. Tem uma frase linda também que diz assim: qual é a diferença entre eu gosto de você e eu amo você? Lindamente respondido por Buda: quando você gosta de uma flor, você a arranca. Quando você ama uma flor, você a rega todos os dias. Então, o cuidado é isso. Eu fico até arrepiada quando eu leio essa frase, porque ela é muito linda. Realmente, a gente precisa de cuidado. Realmente, se a gente quer colher um relacionamento saudável, precisa cuidar. Não existe nada que funciona no piloto automático. E como a gente falou lá no comecinho da palestra, realmente o amor importa, gente. Realmente o amor nos faz mais felizes, nos faz mais saudáveis, inclusive fisicamente. Então, se você quer ter esse futuro, se você quer realmente ter uma vida mais feliz, mais saudável, é preciso realmente esse cuidado. E lembrando sempre que uma vida boa se constrói com boas relações, ok? Muito obrigada pela atenção de vocês, pela disponibilidade aí de me ouvir. Vou deixar aí o site para vocês, que é o www.sofiabauer.com.br. Lá nesse site vocês vão encontrar vários cursos que nós damos e um deles se chama Os 7 Pilares de um Relacionamento Saudável, que é um curso que eu dou sobre quais são as habilidades, os pilares para um relacionamento mais saudável. Lembrando, gente, que eu não tenho pretensão nenhuma de dar fórmula mágica, receita de bolo. O que eu dou nesse curso é realmente os dados das pesquisas, o que hoje em dia é comprovado cientificamente que realmente faz bem
para as relações amorosas, o que os casais que têm relacionamentos bacanas, que têm relacionamentos saudáveis, eles têm para ensinar para todos nós. E é sobre isso que eu falo nesse curso e fica aí um convite para vocês conhecerem, ok? Um beijo grande, muito obrigada e até a próxima. E aí, pessoal, aprender as 5 linguagens do amor é muito legal, né? Quando a gente consegue perceber qual é a nossa linguagem do amor e qual a linguagem do amor do nosso companheiro ou da nossa companheira. Tá? Tô passando aqui rapidinho para te lembrar que você tem que preencher o formulário falando se você gostou, quais são as suas opiniões sobre a palestra e o que nós podemos melhorar nessa palestra para os próximos eventos. Também gostaria de te convidar para ser um membro do Ative Saudável. Se tornando membro, você vai ter acesso o ano inteiro dessas 25 palestras para você assistir 1 vez, 2 vezes, 5 vezes, quando você quiser e aonde você quiser, certo? Então aproveita lá e se torne membro. Estamos te esperando. Tchau, tchau.